Uma senhora enfrentava sozinha uma das maiores batalhas da sua vida dentro de um hospital. Seu filho, aflito, cruzou o caminho de Fábio Júnior por acaso. Mal sabia ele que aquele encontro mudaria tudo. O que Fábio fez pela mãe daquele rapaz é algo que você precisa ver para acreditar. Anos depois, um reencontro cheio de emoção trouxe à tona verdades que ninguém esperava. Uma história de gratidão, generosidade e laços que nem o tempo conseguiu apagar. Prepare-se, porque essa história vai tocar o seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e conte pra gente de onde você está assistindo. O Instituto de Cuidados Nossa Esperança emanava aquela aura paradoxal dos hospitais. Um lugar onde a vida e a fragilidade dançavam juntas, separadas apenas por paredes brancas e corredores silenciosos. No quarto 317, Celestina Moreira ajustava os óculos de armação dourada enquanto tentava decifrar as palavras do livro em seu colo. Aos 78 anos, seu corpo frágil contrastava com a intensidade de seus olhos castanhos, que ainda guardavam um brilho quase juvenil. O diagnóstico de câncer pancreático avançado havia chegado 3 meses antes, com a crueldade das notícias que mudam tudo sem pedir licença. Dona Celestina, hora do remédio, anunciou Sandra, a enfermeira do turno da tarde, entrando no quarto com um sorriso ensaiado que não escondia o cansaço. Já estou ficando especialista em engolir comprimidos, minha filha, respondeu Celestina, com aquela serenidade que intrigava a equipe médica. Daqui a pouco vou pedir emprego aqui, distribuindo remédios e histórias antigas. Sandra sorriu desta vez com sinceridade. Havia algo em Celestina que desarmava as pessoas, como se ela carregasse um segredo bom que todos queriam descobrir. Entre as enfermeiras, era conhecida como a Senhora das Mãos Quentes, pois sempre tocava quem se aproximava dela, compartilhando um calor que parecia mais que físico. O relógio marcava 16h37 quando Rafael, seu filho único, entrou apressado no quarto. Alto, de ombros largos e mãos calejadas pelo trabalho como mecânico, ele trazia o semblante preocupado que Celestina tanto tentava suavizar. Desculpe o atraso, mãe. A oficina estava cheia hoje, disse, beijando a testa de Celestina. Você nunca se atrasa, filho. O mundo que às vezes anda depressa demais, ela respondeu, fechando o livro. Como estão Marina e as crianças? Rafael sentou-se na cadeira ao lado do leito, esfregando as mãos nervosamente. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Celestina suspirou, entendendo sem palavras. O Dr. Maurício veio aqui hoje cedo, ela comentou, mudando de assunto. Falou sobre um tratamento novo, experimental, muito caro, é claro. Rafael engoliu em seco. As contas já se acumulavam, e ele havia hipotecado a casa para cobrir os primeiros meses de internação. A oficina mal dava para sustentar a família, quanto mais para arcar com tratamentos experimentais em um dos melhores hospitais da cidade. A gente dá um jeito, mãe. Sempre demos. A visita seguiu com conversas leves sobre os netos, a vizinhança e as pequenas histórias do hospital. Às 18h20, Rafael se despediu, prometendo voltar no dia seguinte. Desceu as escadas apressado, consultando o relógio. Ainda precisava passar no banco antes de voltar para casa. Na curva da escadaria entre o 3º e o 2º andar, Rafael colidiu com um homem que subia. Papéis e um celular caíram no chão. Ambos se abaixaram simultaneamente para recolher os itens. Me desculpe, eu estava distraído, murmurou. Rafael entregando o celular ao estranho. Ao levantar os olhos, reconheceu o rosto familiar, aquele que havia visto tantas vezes na televisão e em capas de revistas. Fábio Júnior, o cantor romântico que embalara tantas histórias de amor nas últimas décadas, inclusive a de seus pais, estava ali, a menos de 1 palmo de distância. Não foi nada, respondeu Fábio, com a voz inconfundível que havia cantado Alma Gêmea e tantos outros sucessos. Está tudo bem com você? A pergunta, inesperadamente sincera, pegou Rafael de surpresa. Havia algo no olhar do cantor, uma presença genuína que contrastava com a imagem fabricada dos artistas. Na verdade, não, respondeu Rafael, surpreendendo até a si mesmo com a honestidade. Minha mãe está internada aqui. Câncer.
Fábio assentiu com um movimento de cabeça, seus olhos castanhos fixos nos de Rafael. Quarto, 317. Dona Celestina, respondeu Rafael confuso com o interesse. Sinto muito, disse Fábio, colocando brevemente a mão no ombro de Rafael. Espero que fique tudo bem. O encontro durou menos de 2 minutos, mas ficaria gravado na memória de Rafael. Enquanto descia o restante das escadas, pensou em como sua mãe, fã discreta de Fábio Júnior desde os anos 80, ficaria feliz em saber do encontro. Talvez contasse a ela na próxima visita um pequeno momento de alegria em meio a tanto cinza. O que Rafael não sabia é que aquele breve encontro, aparentemente trivial, mudaria o rumo de várias vidas nas semanas seguintes. Fábio continuou subindo as escadas em direção à ala administrativa. Havia ido ao hospital para uma reunião sobre um evento beneficente, mas agora seus pensamentos estavam no homem de mãos calejadas e olhar cansado que acabara de conhecer. Havia reconhecido nele o mesmo desespero silencioso que vira no rosto de seu próprio pai décadas atrás, quando sua mãe adoecera. A impotência diante da doença, a luta contra o tempo e contra os zeros nas contas médicas. No quarto 317, Celestina adormecera com o livro ainda no colo. Em seus sonhos, caminhava por um jardim de hortênsias azuis, enquanto uma música suave tocava ao fundo. Uma canção de Fábio Júnior, que seu marido, já falecido, costumava cantar para ela nas manhãs de domingo. 3 dias haviam se passado, desde o encontro na escadaria. O céu de março apresentava um azul quase arrogante, contrastando com a atmosfera pesada do Instituto Nossa Esperança. No balcão da recepção principal, uma figura conhecida, mas discretamente vestida, aguardava ser atendida. Bom dia. Gostaria de falar com a administração do hospital, disse Fábio, ajustando os óculos escuros que mais chamavam a atenção do que ocultavam sua identidade. Marisa, a recepcionista de cabelos grisalhos e unhas impecavelmente vermelhas, levantou os olhos da tela do computador. O reconhecimento foi imediato, mas a profissional experiente apenas sorriu educadamente. Certamente, senhor. Posso saber o assunto? É sobre uma paciente, Dona Celestina, do quarto 317. 15 minutos depois, Fábio estava sentado diante de Eduardo Menezes, diretor administrativo do hospital. O homem de meia idade e cabelos prematuramente brancos mantinha uma expressão neutra, típica de quem gerencia diariamente o delicado equilíbrio entre saúde e finanças. Entendo sua preocupação, Sr. Fábio, mas não posso discutir detalhes de pacientes sem autorização, explicou Eduardo, após ouvir o relato do cantor sobre o encontro com Rafael. Não estou pedindo detalhes médicos, esclareceu Fábio. Quero saber sobre os custos e como posso ajudar. Um silêncio pensativo ocupou a sala. Eduardo estudava o rosto do famoso cantor, tentando decifrar suas intenções. Por quê? Perguntou finalmente. O senhor nem conhece essa senhora. Fábio respirou fundo, olhando para o jardim interno do hospital pela janela do escritório. Uma pergunta simples com uma resposta complexa. Algumas coisas não precisam de explicação, Dr. Eduardo, respondeu finalmente. Só precisam ser feitas. Após uma hora de conversa, formulários e um acordo de confidencialidade, estava decidido. Fábio cobriria todos os custos do tratamento experimental de Celestina, incluindo medicações importadas e terapias complementares. A única condição, absoluto sigilo. A paciente e sua família não deveriam saber a origem dos recursos. Eles podem pensar que é algum programa beneficente do hospital, sugeriu Fábio. Não quero reconhecimento, só quero ajudar. Antes de sair, entregou a Eduardo um envelope branco. Para Dona Celestina, mas só entregue quando tudo acabar, seja qual for o desfecho. No quarto 317, alheia a essa conversa que mudaria sua vida, Celestina observava a movimentação do hospital pela janela. O sol da tarde criava padrões dourados no lençol hospitalar. Pensava em sua casa, no pequeno jardim que Rafael provavelmente não estava conseguindo cuidar nas hortênsias que estariam precisando de água. Visita para a senhora, Dona Celestina, anunciou Sandra, trazendo consigo uma jovem enfermeira que Celestina nunca havia visto antes. Esta é Mariluce,
Está começando hoje no setor. Vai ajudar nos seus cuidados. Mariluce tinha algo de luminoso no olhar. Negra, de cabelos trançados em um coque elaborado e mãos delicadas, aproximou-se do leito com um sorriso genuíno. É um prazer conhecê-la, Dona Celestina. Ouvi falar muito bem da senhora por aqui. Um vínculo imediato se estabeleceu entre as duas. Havia algo em Mariluce que lembrava a Celestina sua própria filha, que partira cedo demais em um acidente de carro 15 anos antes. Talvez fosse o jeito de sorrir com os olhos, ou a maneira como inclinava levemente a cabeça ao ouvir com atenção. O Dr. Maurício vem falar com a senhora hoje à tarde, informou Mariluce, ajustando o travesseiro. Parece que há novidades sobre seu tratamento. Celestina franziu o senho, confusa. Novidades? Pensei que estivéssemos apenas administrando o tempo que me resta, querida. Mariluce ajustou o soro antes de responder. Nunca se sabe o que o amanhã reserva, Dona Celestina. Às vezes a vida nos surpreende quando menos esperamos. Horas mais tarde, Rafael chegou para sua visita diária, encontrando sua mãe com uma expressão que não via há meses: esperança. O Dr. Maurício havia explicado sobre o novo protocolo de tratamento, aprovado milagrosamente pelo hospital. Ele disse que conseguiram incluir meu caso em um programa especial, filho, explicou Celestina, segurando as mãos calejadas de Rafael entre as suas. Não vamos precisar pagar pelo tratamento experimental. Rafael sentiu o peso do mundo saindo de seus ombros, mas também uma confusão crescente. Nas últimas semanas, todos os apelos para a inclusão em programas sociais haviam sido negados. Isso é inacreditável, mãe. Tem certeza que entendeu direito? Celestina assentiu, seus olhos brilhando com renovada energia. Mariluce, a enfermeira nova, explicou tudo. Parece que o hospital seleciona alguns casos para estudos avançados. O meu foi escolhido. Rafael não queria questionar a boa sorte, mas algo não se encaixava. Decidiu, entretanto, guardar suas dúvidas para si mesmo. A esperança no rosto de sua mãe era um presente precioso demais para ser maculado por desconfianças. Naquela noite, ao deixar o hospital, Rafael jurou ter visto um carro familiar no estacionamento. Um sedã preto, discreto, que poderia pertencer a qualquer pessoa, mas algo na silhueta do motorista, momentaneamente iluminada pelos faróis de outro veículo, lembrou-lhe do encontro na escadaria. Enquanto isso, no estúdio de sua casa, Fábio dedilhava acordes soltos no violão. Uma melodia nova começava a se formar, inspirada por uma senhora que ele nunca havia conhecido pessoalmente, mas cujo espírito, de alguma forma, ele podia sentir. A música falava de resistência silenciosa, de mãos que abençoam e de segundas chances. A letra ainda incompleta pairava no ar do estúdio. Há quem carregue o mundo sem fazer alarde, e quem faça do silêncio sua fortaleza. Era uma canção diferente das que costumava compor, menos sobre amor romântico, mais sobre aquele outro amor, o que sustenta, persiste e transforma sem alarde, como o de uma mãe, como o de Celestina. As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis no quarto 317. Uma fotografia dos netos de Celestina apareceu na mesinha de cabeceira. Um pequeno vaso com hortênsias artificiais, porque as reais não eram permitidas, coloriu o parapeito da janela. E mais importante, uma cadeira extra foi colocada permanentemente ao lado da cama, onde Mariluce passava seus intervalos conversando com a paciente, que rapidamente se tornara mais que isso. A senhora tocava piano? Perguntou Mariluce, certa tarde, notando como os dedos de Celestina se moviam ritmadamente sobre o cobertor enquanto ouviam uma música clássica no pequeno rádio. Por quase 50 anos, minha filha, respondeu Celestina com um sorriso nostálgico. Dava aulas na escola municipal, nada muito sofisticado, mas o suficiente para despertar o amor pela música em algumas crianças. Por isso, a senhora tem esse ouvido tão bom. Semana passada percebeu que a doutora Camila estava resfriada só pelo tom da voz dela. Celestina riu suavemente. Dizem que quando perdemos um sentido, os outros se aguçam. Talvez seja isso. À medida que meu corpo enfraquece, meus ouvidos captam mais. Mariluce segurou a mão da idosa entre as suas. Seu corpo não está enfraquecendo, Dona Celestina.
Está lutando, e os exames mostram que está lutando bem. Era verdade. O tratamento experimental estava surtindo efeito. Os marcadores tumorais, embora ainda elevados, mostravam uma queda consistente. A dor havia diminuído significativamente, permitindo reduzir os analgésicos. Pequenas vitórias diárias que se acumulavam silenciosamente. Rafael notava as mudanças a cada visita. Sua mãe estava mais presente, mais alerta. Falava do futuro, novamente, algo que havia parado de fazer desde o diagnóstico. Planejava redecorar a sala quando voltasse para casa. Queria aprender a fazer crochê com a vizinha do 42. Falava em visitar o mar no próximo verão. O senhor parece preocupado. Senhor Rafael, observou Mariluce num fim de tarde, enquanto o acompanhava pelo corredor após a visita. É que tudo parece bom demais para ser verdade, confessou ele mantendo a voz baixa. Esse tratamento, a melhora dela, esse programa misterioso que está cobrindo tudo. De onde veio isso? Mariluce manteve a expressão neutra, fiel, ao acordo de confidencialidade. Às vezes, Sr. Rafael, o universo conspira a nosso favor e precisamos apenas aceitar. Sou mecânico, Mariluce. Sei que engrenagens não se movem sozinhas. Alguém ou algo está por trás disso. A enfermeira sorriu enigmaticamente. O importante é que as engrenagens estão funcionando, não? Racha? Àquela altura, 3 meses haviam se passado desde o início do novo tratamento. O Dr. Maurício mostrava-se cautelosamente otimista durante as reuniões com Rafael. Sua mãe é uma guerreira, repetia, sem entrar em detalhes técnicos que o mecânico dificilmente compreenderia. No quarto 317, uma transformação silenciosa ocorria. Não apenas no corpo de Celestina, que respondia de maneira surpreendente ao tratamento, mas principalmente em seu espírito. A mulher que chegara resignada, quase pronta para se despedir, agora falava sobre plantar novas hortênsias, aprender receitas diferentes, acompanhar o crescimento dos netos. Numa manhã de quarta-feira, Celestina surpreendeu a todos com um pedido, inusitado. Quero cortar meu cabelo, anunciou para Mariluce, que checava seus sinais vitais. Cortar? Mas a senhora sempre disse que amava seu cabelo comprido. Celestina tocou os longos fios grisalhos que caíam sobre seus ombros. Isso foi antes. Quero algo novo agora. Curto, prático, moderno. Um cabelo de quem vai continuar por aqui. Mariluce entendeu o simbolismo daquele gesto. Não era apenas um corte de cabelo. Era uma declaração. Vou chamar a cabeleireira voluntária hoje mesmo, prometeu, apertando levemente a mão de Celestina. Na tarde seguinte, o espelho refletia uma Celestina transformada. O cabelo curto, estiloso, emoldurava seu rosto, destacando os olhos vivos e o sorriso renovado. Parecia mais jovem, mais leve. Renascimento, murmurou ela para seu reflexo. É assim que chamam, não é? Do lado de fora do hospital, a vida seguia seu curso. Fábio lançara um novo álbum, cujo single principal rapidamente alcançou o topo das paradas. A imprensa especulava sobre a inspiração por trás da canção Fortaleza Silenciosa, tão diferente de seus habituais sucessos românticos. Em entrevistas, o cantor apenas sorria misteriosamente quando questionado. Algumas histórias não são nossas para contar. O que ninguém sabia é que, entre compromissos e shows, ele recebia atualizações regulares sobre o estado de Celestina através de e-mails criptografados enviados pelo Dr. Maurício. Em uma noite particularmente agitada em seu camarim, minutos antes de subir ao palco, Fábio abriu mais um desses e-mails. Paciente respondendo excepcionalmente bem. Marcadores. Tumorais em queda constante. Previsão de alta para reavaliação em casa em aproximadamente 45 dias. Algo aqueceu seu peito. Uma canção que ele nem sabia que existia dentro de si parecia ganhar novos acordes. Guardou o celular, respirou fundo e caminhou para o palco com uma energia renovada. Naquela noite, Fortaleza Silenciosa ganhou uma interpretação especialmente emocionante. No Instituto Nossa Esperança, Celestina adormecia ouvindo baixinho em seu radinho de pilha justamente essa canção. Não fazia ideia de que a voz que embalava seu sono pertencia ao homem que, sem jamais tê-la conhecido pessoalmente, havia mudado o curso de sua história.
Ela parece tão serena, comentou uma enfermeira novata com Mariluce, observando. Celestina adormecida. É porque ela encontrou paz, respondeu Mariluce, ajustando o lençol sobre os ombros da paciente. Algumas pessoas lutam contra a doença com raiva, outras com medo. Dona Celestina escolheu lutar com serenidade. O que ninguém poderia prever é que essa serenidade seria fundamental para o que estava por vir, porque apesar da resposta positiva ao tratamento, o caminho de Celestina ainda reservava desafios, reviravoltas e encontros que transformariam não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Numa madrugada de insônia, enquanto observava as luzes da cidade pela janela do hospital, Celestina escreveu em um pequeno caderno que Mariluce lhe dera. A vida é feita de encontros, mesmo aqueles que nunca aconteceram fisicamente. Sinto que alguém em algum lugar está torcendo por mim, e isso faz toda a diferença. Ela não poderia imaginar o quanto estava certa. O tempo, esse mestre implacável e generoso, seguiu seu curso. As estações mudaram carregando consigo folhas, flores, expectativas e memórias. No Instituto Nossa Esperança, pacientes chegavam e partiam, alguns para casa, outros para a eternidade. A rotina hospitalar mantinha seu ritmo constante de bips de máquinas, vozes sussurradas nos corredores e esperanças renovadas ou despedaçadas a cada novo resultado de exame. Para Celestina, o calendário marcou exatamente um ano, desde sua internação, quando o Dr. Maurício entrou em seu quarto com um sorriso diferente. Não era o sorriso educado e profissional de sempre, mas algo genuinamente feliz. Dona Celestina, acho que a senhora precisa começar a pensar em que cor vai pintar as paredes de casa. Os olhos da idosa se arregalaram, tentando processar o significado daquelas palavras. Doutor, o senhor está dizendo que... Estou dizendo que seus últimos exames mostram remissão quase completa. O tratamento funcionou melhor do que esperávamos. A senhora está pronta para continuar a recuperação em casa. Rafael, que havia chegado para a visita diária minutos antes, deixou escapar um soluço contido. Um ano de angústia, esperança e orações culminava naquele momento. Seus olhos encontraram os de Mariluce, que observava a cena da porta com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Não teria conseguido sem vocês, disse Celestina, segurando a mão do médico. Sem sua ciência, Dr. Maurício. Sem o cuidado de Mariluce. Sem a força do meu filho. A senhora é a verdadeira heroína dessa história, respondeu o médico, genuinamente comovido. Nós apenas fornecemos as ferramentas. A senhora é quem empunhou a espada. Nos dias que se seguiram, uma agitação incomum tomou conta do quarto 317. Preparativos para a alta, instruções sobre medicações, agendamento de retornos. Rafael pintou as paredes da casa em tons suaves de azul, como sua mãe sempre quisera. Os vizinhos organizaram uma pequena recepção de boas-vindas. A vida, que parecia suspensa, recomeçava a girar. Na véspera da alta, Mariluce apareceu no quarto fora de seu horário normal de trabalho. Trazia nas mãos uma pequena caixa embrulhada em papel delicado. Um presente de despedida, explicou entregando o pacote a Celestina. Ou melhor, de recomeço. Dentro da caixa, um delicado colar com um pingente em forma de hortênsia, a flor favorita de Celestina. É para lembrar que, assim como as hortênsias, somos capazes de florescer mesmo depois do inverno mais rigoroso, disse Mariluce, ajudando Celestina a colocar o colar. Não diga adeus, minha querida, pediu Celestina, segurando as mãos da enfermeira. Você se tornou parte da minha família. Minha casa estará sempre aberta para você. E eu virei visitá-la, prometeu Mariluce, para verificar se a senhora está seguindo todas as recomendações médicas. O que Celestina não sabia é que horas antes Mariluce havia sido chamada ao escritório do Dr. Eduardo. Lá, foi informada sobre o verdadeiro benfeitor por trás do tratamento de Celestina e recebeu instruções específicas para monitorar a paciente mesmo após a alta. Um arranjo discreto, financiado pela mesma fonte anônima que tornara possível o milagre da recuperação. Apenas me mantenha informado sobre como ela está, pediu Eduardo. Nosso benfeitor se importa, genuinamente, com o bem-estar dela. O senhor nunca vai contar a ela? Perguntou Mariluce curiosa. Não é minha história para contar,
respondeu o diretor administrativo. Algumas generosidades precisam permanecer anônimas para preservar sua pureza. E assim, numa manhã ensolarada de primavera, Celestina deixou o Instituto Nossa Esperança. Saiu pela porta principal em uma cadeira de rodas, conforme o protocolo, mas insistiu em se levantar e caminhar até o carro de Rafael por conta própria. Entrei aqui pensando que não sairia com vida, comentou olhando para a fachada do hospital. Saio renascida. O tempo, sempre ele, continuou sua marcha. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses, meses em anos. Celestina recuperou suas forças gradualmente, voltou a cuidar de seu jardim, agora repleto de hortênsias coloridas. Aos 80 anos, inscreveu-se em um curso de pintura na associação de bairro. Aos 82, começou a ensinar piano voluntariamente para crianças carentes. Aos 85, organizou um grupo de bordado na igreja local, reunindo senhoras para criar colchas que eram doadas a abrigos. Sua casa modesta no bairro Jardim das Oliveiras tornou-se um ponto de encontro para vizinhos, amigos e qualquer pessoa que precisasse de uma palavra gentil e uma xícara de chá servida com sabedoria. As visitas de Mariluce, inicialmente mensais, tornaram-se encontros de amigas que compartilhavam segredos e risadas. Rafael, vendo sua mãe florescer, sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Havia reconstruído a oficina, agora próspera, e conseguira proporcionar uma vida confortável para sua família. Os netos de Celestina cresciam saudáveis, enchendo a casa de barulho e alegria nos finais de semana. O mistério do tratamento milagroso nunca foi completamente esclarecido. Rafael tinha suas suspeitas, mas decidiu respeitá-las em silêncio. Se alguém havia escolhido permanecer anônimo em sua generosidade, quem era ele para revelar esse segredo? No cenário musical, Fábio Júnior continuava sua carreira brilhante. Fortaleza Silenciosa havia se tornado um clássico instantâneo, rendendo-lhe prêmios e reconhecimento por essa nova fase musical. Em entrevistas, quando questionado sobre a mudança em seu estilo, respondia apenas que algumas experiências nos transformam profundamente, mesmo quando não esperamos. Ocasionalmente, recebia atualizações sobre Celestina, através de canais discretos. Soube de sua recuperação completa, de seu novo hobby com as pinturas, de seu trabalho voluntário. Cada notícia trazia um sorriso ao seu rosto e a confirmação de que aquela decisão tomada anos atrás, na escadaria de um hospital, havia sido uma das mais importantes de sua vida. 10 anos se passaram desde a alta de Celestina. 10 anos de vida plena, de pequenas alegrias cotidianas, de dores ocasionais que lembravam a fragilidade humana, mas principalmente de gratidão por cada amanhecer. Numa tarde de domingo, a comunidade do Jardim das Oliveiras estava em polvorosa. A prefeitura havia organizado um pequeno festival beneficente na Praça Central com apresentações musicais, barracas de comida e atividades para crianças. O evento arrecadaria fundos para a reforma da ala pediátrica do Hospital Municipal. "Precisamos ir, mãe", insistiu Rafael, sabendo do amor de Celestina por música ao vivo. "Será bom para a senhora sair um pouco, ver gente, ouvir música." Celestina, agora com 88 anos, concordou após alguma resistência. Seu corpo já não tinha a mesma energia, mas sua mente permanecia afiada e curiosa. Usando seu melhor vestido azul claro e o colar de hortênsia que nunca tirava, deixou-se conduzir pelo filho até a praça já lotada. "Dizem que teremos uma atração surpresa hoje", comentou a vizinha Dona Aparecida, aproximando-se deles na praça. Um cantor famoso que aceitou se apresentar gratuitamente para ajudar na arrecadação. Celestina sorriu, encontrando um lugar confortável para sentar em um dos bancos da praça. Ao longe, no pequeno coreto decorado com luzes coloridas, os organizadores faziam os últimos ajustes no equipamento de som. O sol começava a se pôr quando o apresentador subiu ao palco, agradecendo a presença de todos e anunciando a atração principal da noite. Um burburinho de excitação percorreu a multidão quando Fábio Júnior surgiu, violão em mãos, sorrindo para o público que o recebia com entusiasmo. E foi então, sob as primeiras estrelas daquela noite de domingo,
que o destino começou a urdir os fios de um encontro 10 anos atrasado. As primeiras notas da canção Fortaleza Silenciosa preencheram o ar da praça, provocando suspiros de reconhecimento na plateia. Celestina sentiu um arrepio inexplicável percorrer sua espinha. Havia algo naquela música em particular que sempre a tocava profundamente, como se tivesse sido escrita especialmente para ela. "É a minha favorita", sussurrou para Rafael, que segurava sua mão com gentileza. No palco, Fábio cantava com os olhos semicerrados, entregue à emoção da letra que falava sobre resistência, renascimento e segundas chances. Sua voz madura e potente carregava o peso das experiências vividas e uma sinceridade rara no mundo do entretenimento. Há quem carregue o mundo sem fazer alarde, e quem faça do silêncio sua fortaleza. Por trás de cada batalha vencida em segredo, existe uma história que merece ser contada. Celestina sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto. Rafael, notando a emoção da mãe, abraçou-a pelos ombros. "A senhora está bem? Quer ir embora?" "Não, filho. Estou apenas sentindo a música. Ela parece falar comigo." O que Celestina não sabia é que, enquanto cantava, Fábio havia finalmente avistado Rafael na plateia. O reconhecimento foi instantâneo. O mesmo homem da escadaria do hospital, agora com alguns cabelos grisalhos a mais, abraçando uma senhora elegante de cabelos curtos e olhar luminoso. Mesmo à distância, soube imediatamente que aquela era Celestina. Uma emoção inesperada tomou conta do cantor. Ali estava ela, viva, saudável, sorrindo. O resultado tangível daquela decisão impulsiva tomada 10 anos antes. Sem perder o ritmo da canção, Fábio sentiu sua voz embargada, carregada de um sentimento que não estava planejado para aquela apresentação. Ao terminar a música, anunciou um breve intervalo e desceu rapidamente do palco, dirigindo-se à área lateral onde sua equipe aguardava. Chamou seu assistente pessoal com urgência. "Paulo, vê aquele homem ali?" De camisa azul escura, ao lado de uma senhora de vestido claro e cabelos curtos. "Tá, sim, senhor. Preciso falar com eles depois do show." Discretamente. "É importante." Paulo assentiu, acostumado aos pedidos ocasionalmente excêntricos de seu chefe. Enquanto isso, na plateia, Rafael observava o movimento incomum. Viu quando o assistente do cantor se aproximou educadamente, pedindo que aguardassem após o término do evento. "Fábio Júnior gostaria de conversar com vocês, se for possível", explicou o jovem, mantendo a voz baixa para não atrair a atenção dos fãs ao redor. Celestina olhou para o filho confusa. "Deve ser algum engano, moço. Não conhecemos pessoalmente o Sr. Fábio." Rafael, sentindo o coração acelerar, segurou a mão da mãe com mais força. "Na verdade, mãe, há algo que nunca contei à senhora." O show prosseguiu por mais 40 minutos. Fábio cantou seus maiores sucessos, interagiu com a plateia e encerrou com uma interpretação emocionante de Alma Gêmea. Mas seus olhos repetidamente buscavam o banco onde Celestina e Rafael aguardavam, alheios ao segredo que estava prestes a ser revelado. Quando a praça começou a esvaziar, Paulo conduziu mãe e filho para uma área reservada atrás do coreto. Ali, protegido de olhares curiosos, Fábio os aguardava. Ao vê-lo se aproximar, sentiu um nó na garganta. "Senhor Rafael", cumprimentou estendendo a mão. "Quanto tempo?" Rafael apertou a mão oferecida, a emoção tornando difícil encontrar palavras. 10 anos, conseguiu dizer finalmente. "A última vez foi naquela escadaria." Celestina olhava de um para o outro, completamente perdida. "Vocês se conhecem? Filho, do que está falando?" Fábio voltou-se para ela, um sorriso gentil iluminando seu rosto. "Senhora Celestina, é uma honra finalmente conhecê-la pessoalmente. Ouvi muito sobre a senhora." "Eu não entendo. Como sabe meu nome?" Rafael respirou fundo, sabendo que chegara o momento da verdade. "Mãe, lembra do tratamento experimental que salvou sua vida? Do programa misterioso do hospital que cobriu todos os custos?" Celestina assentiu ainda confusa. "Não existia programa nenhum", continuou Rafael, sua voz embargada pela emoção. "Foi o Fábio. Ele pagou por tudo. Depois daquele encontro..."
Rápido na escadaria do hospital, ele procurou a administração e... Bem, ele salvou sua vida. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de emoções complexas demais para serem traduzidas em palavras. Celestina olhou para Fábio, seus olhos vasculhando o rosto do cantor como se buscasse compreender o incompreensível. "Por quê?" perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. "O senhor nem me conhecia." Fábio deu um passo à frente, gentilmente tomando as mãos enrugadas de Celestina entre as suas. "Algumas coisas não precisam de explicação, dona Celestina. Só precisam ser feitas." E então, como uma represa que finalmente cede à pressão da água, Celestina começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma gratidão tão profunda que parecia transbordar de cada poro de seu ser. Rafael, igualmente emocionado, tentava sem sucesso conter o próprio choro. "Você não salvou apenas minha vida", disse Celestina entre soluços. "Você salvou minha vontade de continuar vivendo." Fábio, tocado pela pureza daquela emoção, abraçou a idosa. Era um abraço desajeitado, cheio de sentimento, que parecia querer compensar os 10 anos de distância. "A senhora nem imagina como me sinto feliz em vê-la assim, tão forte e cheia de vida." Paulo, o assistente, observava a cena de longe, discretamente enxugando uma lágrima teimosa. Em seus anos trabalhando com Fábio, nunca o vira tão genuinamente emocionado. "Como soube que eu estava aqui hoje?" perguntou Celestina, depois que as emoções iniciais se acalmaram um pouco. "Não sabia", admitiu Fábio. "Aceitei. Esse show beneficente como aceito dezenas de outros. O destino quis que nos encontrássemos hoje. Ou talvez não fosse apenas o destino. O que nenhum deles sabia é que Mariluce, agora diretora de enfermagem do Hospital Municipal, estava entre os organizadores do evento. E foi ela quem sugeriu convidar Fábio, sabendo que Celestina morava nas proximidades e provavelmente compareceria. "Preciso lhe contar uma coisa, dona Celestina", continuou Fábio. "Aquela música, Fortaleza Silenciosa, foi escrita para a senhora." "Para mim? Mas como?" Durante seu tratamento, recebia relatórios regulares sobre sua evolução. Sua força, sua serenidade diante de tudo, me inspiraram profundamente. A música nasceu daí, desse exemplo silencioso de resistência que a senhora representou para mim. Celestina balançou a cabeça incrédula. "Então é por isso que sempre senti algo especial quando a ouvia, como se fosse minha." "E é", confirmou Fábio. "Sempre foi." Rafael, que até então observava a interação em silêncio, lembrou-se subitamente de algo. "O senhor deixou uma carta, não foi?" Dr. Eduardo mencionou isso anos depois, quando finalmente me contou a verdade. Fábio pareceu surpreso. "Sim, deixei. Para ser entregue à dona Celestina quando tudo terminasse, fosse qual fosse o desfecho." "Nunca recebi carta alguma", disse Celestina, franzindo o senho. "Estranho. Deixei especificamente com o doutor Eduardo em um envelope branco assinado apenas com a letra F", completou uma voz feminina atrás deles. Os três voltaram-se surpresos para encontrar Mariluce sorrindo, um envelope levemente amarelado nas mãos. 10 anos é tempo demais para guardar segredos", disse ela aproximando-se. "E alguns encontros precisam de um empurrãozinho do destino." Celestina abriu os braços para receber a amiga em um abraço apertado. "Você sabia o tempo todo?" perguntou entre risos e lágrimas. "Soube depois, dona Celestina, e ajudei a manter o segredo porque respeitei o desejo do Sr. Fábio de permanecer anônimo em sua generosidade." Mariluce entregou o envelope a Celestina, que o segurou com mãos trêmulas. "Acho que finalmente chegou a hora de ler isso", disse Fábio, sorrindo encorajadoramente. O envelope, amarelado pelo tempo, parecia frágil entre os dedos de Celestina. Com cuidado como quem manuseia uma relíquia, ela o abriu. Dentro, uma única folha de papel contendo poucas linhas escritas à mão, com uma caligrafia elegante e levemente inclinada. "Para Dona Celestina, não nos conhecemos, mas nossos caminhos se cruzaram de maneira inesperada. Acredito que existem encontros que, mesmo breves ou indiretos, têm o poder de mudar vidas. Este é um deles. Quando seu filho falou sobre a senhora,
Naquela escadaria, reconheci em seus olhos o mesmo desespero que já vi nos olhos de meu próprio pai. A impotência diante da doença de alguém que amamos é uma das dores mais profundas que podemos sentir. Este tratamento não é um presente ou um ato de caridade. É o reconhecimento de que todos merecemos uma chance de lutar. E pelo que ouvi sobre a senhora, poucos lutariam com tanta dignidade e força. Não sei qual será o resultado deste tratamento, mas espero sinceramente que estas palavras a encontrem bem forte e cercada pelo amor de sua família. A vida às vezes nos oferece segundas chances disfarçadas de coincidências. Esta é a minha maneira de agradecer ao universo pelas segundas chances que recebi. Com admiração, F. Celestina leu a carta em voz alta, sua voz ganhando firmeza a cada palavra. Quando terminou, um silêncio respeitoso pairou no ar. Rafael enxugava discretamente as lágrimas. Mariluce sorria, emocionada. E Fábio observava, com o coração acelerado, o impacto de palavras escritas há tanto tempo, finalmente encontrando seu destino. É a carta mais bonita que já recebi, disse Celestina finalmente, dobrando-a com cuidado e guardando-a de volta no envelope. Palavras que esperaram 10 anos para serem ouvidas. Palavras que continuam verdadeiras, respondeu Fábio. Talvez até mais hoje do que quando foram escritas. A noite avançava. No céu, estrelas brilhavam com intensidade incomum, como se também quisessem participar daquele momento. Paulo, o assistente, aproximou-se respeitosamente. Senhor Fábio, precisamos partir em 30 minutos para cumprir o cronograma da turnê. Fábio assentiu, um leve desapontamento cruzando seu rosto. Acabamos de nos encontrar e já precisamos nos despedir, lamentou, voltando-se para Celestina. Mas dessa vez não será por 10 anos, respondeu ela com um sorriso sereno. Agora que o segredo foi revelado, podemos manter contato. Eu adoraria isso, disse Fábio, genuinamente entusiasmado. Na verdade, tenho uma ideia. Estou gravando um especial para a televisão no próximo mês. Um projeto íntimo, com histórias por trás das canções. Gostaria muito que a senhora participasse, contando sobre Fortaleza Silenciosa. Celestina arregalou os olhos. Eu? Na televisão? Riu nervosamente. Não sei se tenho coragem. Coragem é o que não falta à senhora, dona Celestina. Interveio Mariluce. Enfrentou um câncer terminal e venceu. A televisão seria apenas um desafio divertido em comparação. Rafael, que se mantinha em silêncio, observando a interação, finalmente falou. Acho que seria maravilhoso, mãe. Sua história pode inspirar tantas pessoas que estão passando pelo que a senhora passou. Celestina refletiu por um momento, seus olhos encontrando os de Fábio. Sabe, durante aquele ano no hospital, uma das coisas que mais me angustiava era a sensação de não deixar um legado, de não ter feito diferença no mundo. E agora, o senhor me oferece a chance de, talvez, ajudar outras pessoas com minha história. Exatamente, confirmou Fábio. Sua jornada merece ser compartilhada. Então aceito, decidiu Celestina com um sorriso decidido, mas com uma condição. Qual? Que o senhor pare de me chamar de senhora e passe a me chamar de Celestina. Afinal, depois de pagar um tratamento caríssimo para uma desconhecida, acho que já ultrapassamos as formalidades, não? Todos riram, aliviando a intensidade emocional do momento. Fábio estendeu a mão, como se fechasse um acordo formal. Combinado, Celestina. E você deve me chamar apenas de Fábio. As despedidas foram breves, com promessas de reencontros em breve. Paulo anotou cuidadosamente os contatos de Rafael e, surpreendentemente, o endereço de e-mail de Celestina. A senhora usa e-mail? Perguntou Fábio, admirado. Aos 88 anos, meu jovem, ainda estou aprendendo coisas novas todos os dias, respondeu ela com um brilho divertido nos olhos. Meu neto de 14 anos me ensinou a usar o computador e até aquele negócio de Instagram. Mariluce acompanhou Celestina e Rafael até em casa, aproveitando para colocar a amiga a par de seu envolvimento na organização do evento e no reencontro coincidente. Você planejou tudo isso? Perguntou Celestina, entre admirada e incrédula. Digamos que dei um empurrãozinho no destino.
admitiu Mariluce com um sorriso travesso. Quando soube que estávamos organizando um evento beneficente para o hospital, sugeri convidar Fábio. Sabia que você não resistiria a vir assistir. O resto foi mágica. Na quietude de sua casa, depois que todos partiram, Celestina sentou-se em sua poltrona favorita junto à janela. Segurava a carta nas mãos, relendo as palavras cuidadosamente escritas 10 anos antes. Uma sensação de completude, de ciclos que se fechavam e simultaneamente se abriam, tomou conta dela. Na mesma noite, em seu camarim improvisado, Fábio cancelou 2 compromissos do dia seguinte, para desgosto de seu empresário, e começou a compor uma nova canção. As palavras fluíam com facilidade incomum, como se estivessem apenas esperando o momento certo para nascer. Há encontros que o tempo guarda em segredo, até que estejamos prontos para vivê-los. Há olhares que dizem o que 1000 palavras não explicam e silêncios que curam mais que discursos. As semanas seguintes trouxeram uma nova dinâmica à vida de Celestina. A notícia de seu encontro com Fábio e da história por trás de Fortaleza Silenciosa espalhou-se rapidamente pela vizinhança. De repente, a discreta senhora das Hortênsias tornou-se uma pequena celebridade local. É estranho, comentou com Rafael durante o almoço de domingo. As pessoas me olham diferente agora, como se eu fosse outra pessoa. A senhora continua a mesma, mãe, garantiu ele. São eles que finalmente estão enxergando o que sempre vi. O quanto a senhora é extraordinária. A gravação do especial televisivo aproximava-se. Celestina, inicialmente apreensiva, começou a se preparar com a mesma determinação que aplicava a tudo em sua vida. Escolheu cuidadosamente o que vestir, ensaiou mentalmente o que diria, até pediu à neta que a ajudasse com uma maquiagem discreta. Não quero parecer mais jovem, explicou a adolescente que sugeria truques para disfarçar rugas. Quero apenas parecer eu mesma, com todas as marcas que a vida me deu. Cada uma delas conta uma história. Na véspera da gravação, Celestina recebeu um buquê de hortênsias azuis com um cartão simples. Para acalmar os nervos, amanhã será apenas uma conversa entre amigos. F. O gesto delicado e atencioso trouxe lágrimas aos seus olhos. Como alguém que mal conhecia podia entendê-la tão bem? E mais intrigante ainda, como um ato de generosidade anônima havia se transformado nessa conexão tão profunda e inesperada. No estúdio, no dia seguinte, Celestina surpreendeu a todos com sua naturalidade diante das câmeras. Fábio, sentado ao seu lado no cenário intimista criado para o especial, conduzia a conversa com respeito e admiração genuínos. O que a senhora... Desculpe, o que você sentiu quando ouviu Fortaleza Silenciosa pela primeira vez? Perguntou ele, no meio da entrevista. Celestina sorriu recordando. Senti que alguém havia enxergado além das minhas fragilidades, que alguém compreendia minha luta silenciosa. Era como se a música falasse diretamente à minha alma, sem eu saber o porquê. A conversa fluiu com naturalidade, emocionando a pequena plateia presente no estúdio. Ao final, Fábio pegou seu violão e pela primeira vez cantaram juntos. Celestina, com sua voz doce e levemente trêmula pela idade, acompanhou o refrão de Fortaleza Silenciosa, criando um dos momentos mais emocionantes da televisão brasileira daquele ano. Ninguém poderia prever que aquele especial, nascido de um encontro fortuito numa escadaria de hospital 10 anos antes, se tornaria um fenômeno viral, tocando milhões de corações e inspirando incontáveis atos de generosidade anônima pelo país. Mas essa já seria outra história. O especial televisivo foi ao ar numa noite de domingo, horário nobre. Celestina assistiu em casa, cercada pela família. O sofá da sala pequena mal comportava todos. Rafael e a esposa, os 3 netos adolescentes, Mariluce e seu marido, e até mesmo Dona Aparecida, a vizinha que se tornara amiga inseparável. Quando as primeiras imagens surgiram na tela, um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. "Mãe, a senhora está linda!" exclamou Rafael, apertando a mão de Celestina ao ver sua imagem no programa. A naturalidade com que ela conversava com Fábio, a emoção genuína em sua voz ao contar sua jornada, a dignidade com que falava sobre a doença e a recuperação,
Tudo isso criou um retrato poderoso de força e serenidade. Mas foi o momento final quando Celestina juntou sua voz à de Fábio para cantar Fortaleza Silenciosa, que arrancou lágrimas de todos na sala e de milhões de telespectadores Brasil afora. Eu estava tão nervosa, confessou Celestina enquanto os créditos rolavam. Mas quando começamos a cantar, esqueci completamente das câmeras. O que ninguém poderia prever foi o impacto imediato daquele programa. Nas horas seguintes, a hashtag Fortaleza Silenciosa tornou-se a mais comentada nas redes sociais. Vídeos do dueto foram compartilhados milhares de vezes. Jornalistas tentavam contato, pedindo entrevistas com a Senhora das Hortênsias, como Celestina rapidamente ficou conhecida. Isso é uma loucura, comentou Rafael na manhã seguinte, desligando o telefone após a 10ª ligação de repórteres. A senhora virou celebridade da noite para o dia. Celestina observava tudo com uma mistura de surpresa e serenidade. Aos 88 anos, compreendia a efemeridade da fama e a importância de manter os pés no chão. O que me importa não é a atenção, filho. É a mensagem que estamos passando. E a mensagem de fato estava alcançando corações. Nas semanas seguintes, surgiram relatos por todo o país de atos Celestina, como foram chamadas as ações anônimas de generosidade inspiradas por sua história. Hospitais receberam doações inesperadas, tratamentos foram financiados anonimamente. Uma rede de solidariedade silenciosa começou a se formar, conectando pessoas que nunca se conheceriam pessoalmente. O Instituto Nossa Esperança, onde tudo começara, viu seus corredores ganharem vida nova. Um empresário anônimo criou um fundo para custear tratamentos experimentais para pacientes sem recursos. Mariluce, agora diretora do Hospital Municipal, implementou um programa chamado Segundas Chances, inspirado diretamente na história de Celestina. Em meio a esse turbilhão, Fábio mantinha contato regular com Celestina. Ligações semanais transformaram-se em visitas, sempre que suas agendas permitiam. Uma amizade improvável floresceu entre o astro da música romântica e a senhora de cabelos brancos e olhar sereno. "Sabe o que mais me surpreende em você, Celestina?" comentou Fábio durante um de seus encontros no Jardim das Hortênsias. "Como consegue manter essa calma, essa centralidade, mesmo com toda essa atenção?" Celestina sorriu, ajustando os óculos enquanto regava suas plantas. "Quando você enfrenta a morte de perto, Fábio, aprende a distinguir o que realmente importa. Essa atenção toda vai passar. O que fica são as conexões verdadeiras, as vidas que tocamos." Em seus quase 60 anos, Fábio nunca havia encontrado tamanha sabedoria em palavras tão simples. Acostumado ao mundo dos holofotes, das relações superficiais e das emoções fabricadas, sentia-se cada vez mais atraído pela autenticidade que Celestina irradiava. "Você me ensina mais do que imagina", confessou ele. "E você me deu mais do que jamais poderei retribuir", respondeu ela, tocando levemente seu braço. "Mas talvez possamos equilibrar um pouco essa balança." A proposta de Celestina era audaciosa. Usar sua recém-adquirida influência para expandir o projeto musical que ela havia iniciado anos antes. Em vez de ensinar piano apenas para algumas crianças do bairro, por que não criar um centro cultural no Jardim das Oliveiras? Um lugar onde música, arte e esperança pudessem florescer? "A música salvou minha sanidade durante o tratamento", explicou ela. "E sua música especificamente me deu força quando mais precisei. Imagine quantas outras Celestinas poderíamos ajudar." Fábio não apenas abraçou a ideia, como a ampliou. Em poucos meses, o projeto Notas de Esperança tomou forma. Um antigo galpão abandonado no bairro foi transformado em um centro cultural vibrante, com salas de música, espaço para exposições e um pequeno auditório. Artistas renomados ofereceram-se para dar aulas e workshops. A inauguração foi um evento comunitário que atraiu pessoas de todas as idades. No dia da abertura, Celestina caminhava lentamente entre os convidados, apoiada em sua bengala, recebendo cumprimentos e abraços. Sentia-se realizada, como se finalmente tivesse encontrado seu propósito maior.
Aos 89 anos, estava plantando sementes que continuariam a florescer muito além de seu tempo. Foi nesse mesmo dia que sentiu a primeira tontura, um mal-estar súbito que tentou disfarçar, mas que não escapou aos olhos atentos de Mariluce. "Precisamos levá-la para casa, Dona Celestina", insistiu a enfermeira. "A senhora está pálida. É só cansaço, querida. Muita emoção para uma velha como eu." Mas não era apenas cansaço. Nos dias seguintes, as tonturas persistiram, acompanhadas de dores de cabeça e uma fadiga que nenhum descanso parecia aliviar. Rafael, preocupado, insistiu para que ela consultasse o médico. O Dr. Maurício, agora com cabelos completamente brancos, mantinha o mesmo olhar compassivo de anos atrás. Examinou Celestina cuidadosamente e solicitou uma bateria de exames. "Apenas precauções, Dona Celestina", garantiu ele. "Na sua idade, qualquer sintoma merece atenção." 3 dias depois, os resultados chegaram. Rafael foi chamado ao consultório sem a mãe. Nunca era um bom sinal quando o médico queria falar primeiro com a família. "É o câncer de novo?" perguntou ele direto ao ponto assim que se sentou. Dr. Maurício balançou a cabeça. "Não, Rafael, os exames não mostram recidiva do câncer. O que encontramos foi um pequeno aneurisma cerebral. É algo que, na idade dela, pode ter se desenvolvido naturalmente ao longo dos anos." "E o tratamento?" "Cirúrgico, idealmente. Mas, considerando a idade avançada de Dona Celestina, os riscos são significativos." Rafael sentiu o peso do mundo voltar aos seus ombros. 10 anos antes enfrentara uma encruzilhada semelhante, e um milagre disfarçado de coincidência havia mudado tudo. Agora, estavam novamente diante do desconhecido. Quanto tempo ela tem sem a cirurgia? Impossível precisar. Pode ser 1 ano, pode ser 1 mês. Aneurismas são imprevisíveis. Ao sair do consultório, Rafael sabia exatamente o que precisava fazer. Pegou o telefone e discou o número que nos últimos meses tornara-se familiar. "Fábio, preciso falar com você. É sobre Celestina." No Jardim das Hortênsias, alheia à seriedade de sua condição, Celestina escrevia em seu diário. As palavras fluíam com a mesma serenidade de sempre. "A vida é um ciclo perfeito. Quando pensei que minha história estava chegando ao fim, ela apenas começava um novo capítulo. Agora sinto que outro ciclo se aproxima. Não tenho medo. Aprendi que o que deixamos para trás é mais importante do que quanto tempo ficamos. E o que eu deixo são hortênsias, música e espero um pouco mais de bondade no mundo." A notícia sobre o aneurisma de Celestina espalhou-se como um sussurro contido entre aqueles que a amavam. Fábio, ao saber da situação, mobilizou imediatamente seus contatos. Em 48 horas, o melhor neurocirurgião do país estava analisando os exames de Celestina. Em 72 horas, uma junta médica internacional discutia o caso via videoconferência. "Temos 2 opções", explicou o Dr. Sérgio Mendes, o neurocirurgião indicado por Fábio durante uma reunião com Rafael e Celestina. "A cirurgia, tradicional com os riscos que o Dr. Maurício já explicou, ou um procedimento experimental minimamente invasivo que estamos desenvolvendo." "Experimental?" questionou Rafael, a palavra evocando memórias de 10 anos atrás. "Sim. Usamos um catéter especial guiado por imagem para acessar o aneurisma e aplicar um dispositivo que o reforça internamente, reduzindo o risco de ruptura. A recuperação é muito mais rápida e o trauma cirúrgico significativamente menor." Celestina, que até então ouvia tudo em silêncio, finalmente falou. "E quais são minhas chances reais, doutor?" "Sem floreios, por favor." Aos 89 anos aprendi a valorizar a verdade nua e crua. O médico olhou-a nos olhos, respeitando sua coragem. "Com a cirurgia tradicional, considerando sua idade, as chances de complicações graves são de aproximadamente 40%. Com o procedimento experimental, reduzimos para cerca de 15%. Mas não posso garantir sucesso absoluto em nenhum dos casos. E sem cirurgia, o aneurisma continuará crescendo. É apenas uma questão de tempo até que exploda, como uma bolha de sabão", completou Celestina com uma calma surpreendente. "Entendo." Ao saírem do consultório,
Rafael estava visivelmente abalado. Celestina, entretanto, mantinha aquela serenidade que sempre a caracterizara. Não fique assim, filho. Todos nós temos um prazo de validade. O meu já foi estendido uma vez, graças a um milagre chamado Fábio Júnior. Sorriu, apertando a mão do filho. Se ganhar mais alguns anos, maravilha. Se não, tive uma vida plena, especialmente estes últimos 10 anos. Naquela noite, Celestina tomou sua decisão. Optaria pelo procedimento experimental. Afinal, pensou com um sorriso irônico, tratamentos experimentais e eu temos um histórico de sucesso. A data foi marcada para 2 semanas depois, tempo suficiente para os preparativos médicos e para que Celestina colocasse em ordem o que chamava de assuntos pendentes. Escreveu cartas para cada neto, organizou documentos, atualizou seu testamento e, mais importante, definiu os detalhes finais do projeto Notas de Esperança. Na véspera da cirurgia, recebeu uma visita inesperada. Fábio apareceu em sua porta, carregando seu violão e um pequeno pacote embrulhado em papel de seda azul. Pensei em cantar um pouco para você, explicou ele entrando na sala modesta, que conhecia tão bem agora, para espantar qualquer nervosismo. Que nervosismo, brincou Celestina. Estou calma como uma tarde de domingo. Sentaram-se na varanda, como faziam sempre que ele visitava. O jardim de hortênsias estava particularmente bonito naquela primavera. As flores exibiam tons de azul e roxo que pareciam quase irreais sob a luz dourada do entardecer. Antes de qualquer música, tenho algo para você, disse Fábio entregando o pequeno pacote. Celestina o abriu cuidadosamente. Dentro, encontrou um vinil antigo, original do primeiro álbum de Fábio. Este foi o primeiro disco que meu marido me deu, sussurrou ela, emocionada. Como soube, Rafael mencionou uma vez. Procurei em colecionadores até encontrar uma cópia em perfeito estado. Celestina passou os dedos enrugados pela capa do disco, perdida em memórias. Sabe, Fábio, a vida é realmente surpreendente. Aquele disco me acompanhou em momentos cruciais. Quando me apaixonei, quando perdi minha filha durante noites solitárias após a morte de meu marido. E agora você, o homem por trás daquela voz que me confortou por décadas, está aqui, em minha varanda, na véspera de uma cirurgia que pode estender minha vida ou encerrá-la. Fábio pegou sua mão entre as suas. Vai dar tudo certo, Celestina, e estarei esperando por você quando acordar. E se eu não acordar? Então guardarei você aqui, respondeu ele, tocando o próprio coração. Como a inspiração, mais pura que já conheci. Celestina sorriu, enxugando uma lágrima teimosa. Agora que tal aquela música que prometeu? Fábio pegou o violão e começou a dedilhar suavemente. Não era Fortaleza Silenciosa ou qualquer outro de seus sucessos conhecidos. Era uma melodia nova que Celestina nunca havia ouvido antes. É linda, comentou ela, fechando os olhos para melhor absorver a música. Tem nome? Jardim de Hortênsias, respondeu ele. Compus para você, ainda estou trabalhando na letra. A música fluiu, preenchendo o jardim com suas notas delicadas. Vizinhos pararam na calçada para ouvir. Pássaros pareciam fazer silêncio respeitoso. Era como se o mundo inteiro fizesse uma pausa para aquele momento. Quando Fábio terminou, Celestina tinha os olhos marejados, mas um sorriso radiante. Este é o melhor presente que poderia receber na véspera de uma cirurgia ou de uma partida. Na manhã seguinte, o Instituto Nossa Esperança recebeu Celestina como uma velha amiga que retorna. Enfermeiras que a conheciam da época anterior vieram cumprimentá-la. Mariluce não saiu de seu lado durante os preparativos. Rafael, a esposa e os netos aguardavam na sala de espera, tensos, mas esperançosos. Fábio, como prometera, estava lá. Não como o astro famoso, mas como um amigo íntimo, segurando a mão de Celestina enquanto ela era preparada para o procedimento. Estarei aqui quando você voltar, repetiu ele beijando sua testa antes que a levassem. Sei que estará, respondeu ela com confiança. Mas se eu não voltar, lembre-se, você já me deu 10 anos de bônus. Foi muito mais do que jamais esperei. O procedimento durou 4 horas e 20 minutos.
Tempo suficiente para que Rafael revivesse cada momento importante com sua mãe. Tempo suficiente para que Fábio compusesse mentalmente o restante da letra de Jardim de Hortênsias. Tempo suficiente para que Marilúcia organizasse uma pequena vigília de orações entre funcionários do hospital. Quando o Dr. Sérgio finalmente apareceu na sala de espera, seu rosto não revelava nada. Conseguimos acessar e tratar o aneurisma com sucesso, anunciou ele, permitindo-se finalmente um sorriso. Dona Celestina é realmente uma paciente excepcional. Seus sinais vitais permaneceram estáveis durante todo o procedimento. A onda de alívio que percorreu a sala foi quase palpável. Abraços, lágrimas, sorrisos, uma celebração contida, mas profundamente sentida. Quando poderemos vê-la? Perguntou Fábio, verbalizando o pensamento de todos. Ela está na recuperação agora. Em algumas horas, será transferida para um quarto e poderão visitá-la brevemente. O quarto para onde Celestina foi levada era o 317, o mesmo de 10 anos atrás. Uma coincidência que ninguém planejou, mas que parecia estranhamente apropriada. Como se o ciclo precisasse se completar exatamente onde começou. Foi lá que ela abriu os olhos lentamente, horas depois. Sua visão, ainda embaçada pela anestesia, focou gradualmente no rosto familiar que a observava. Você cumpriu sua promessa, murmurou com voz fraca, reconhecendo Fábio sentado ao lado de sua cama. Sempre cumpro, respondeu ele sorrindo. Como se sente? Como alguém que acabou de ganhar uma terceira chance. Nos meses seguintes, a recuperação de Celestina surpreendeu até os médicos mais otimistas. Embora mais lenta do que seria para alguém mais jovem, era constante e sem complicações. 3 meses após a cirurgia, ela já supervisionava pessoalmente as atividades do Notas de Esperança, usando uma bengala decorada com pequenas hortênsias de tecido feitas por suas alunas de bordado. O Centro Cultural floresceu, tornando-se um ponto de referência não apenas no bairro, mas em toda a cidade. Crianças de comunidades carentes descobriam talentos musicais. Jovens encontravam alternativas ao ócio e às ruas. Idosos compartilhavam conhecimentos e histórias, sentindo-se novamente valorizados. Em seu aniversário de 90 anos, Celestina recebeu uma surpresa. Fábio organizou um concerto beneficente no auditório do Centro Cultural, reunindo vários artistas renomados. O ponto alto da noite foi quando ele apresentou pela primeira vez publicamente Jardim de Hortênsias. Música delicada e profunda. Falava sobre encontros inesperados, segundas chances e a beleza de florescer, mesmo depois de tempestades. Mas, principalmente, celebrava a capacidade humana de transformar vidas através de pequenos gestos de generosidade e amor. Ao final da apresentação, Fábio chamou Celestina ao palco. Apoiada em sua bengala florida, ela caminhou lentamente até o centro, onde foi recebida com uma ovação de pé que durou minutos. Seu cabelo, agora completamente branco, contrastava com o vestido azul turquesa que escolhera para a ocasião. Seus olhos, entretanto, mantinham o mesmo brilho intenso e sereno que sempre a caracterizara. Esta mulher, disse Fábio ao microfone, quando os aplausos finalmente diminuíram, me ensinou mais sobre vida, coragem e propósito do que qualquer outra pessoa que já conheci. Ela transformou um ato impulsivo de generosidade em uma amizade que mudou completamente minha perspectiva sobre o que realmente importa. Celestina, visivelmente emocionada, tomou o microfone. A vida é uma série de encontros, alguns planejados, outros completamente inesperados. O milagre acontece quando reconhecemos quais desses encontros têm o poder de nos transformar. Fez uma pausa, olhando diretamente para Fábio. Você não apenas salvou minha vida, querido amigo. Você me mostrou seu propósito. O legado de Celestina e Fábio continuou a crescer nos anos seguintes. O projeto Notas de Esperança expandiu-se para outras cidades. A história dos dois inspirou um documentário premiado sobre o poder de conexões improváveis e atos anônimos de bondade, e, mais importante, desencadeou uma onda silenciosa de generosidade pelo país. Em uma tarde tranquila de outono, quase
3 anos após a cirurgia, Celestina descansava em sua poltrona favorita, observando as hortênsias do jardim. Ao seu lado, uma xícara de chá de camomila e o vinil antigo de Fábio que ela tanto estimava. No rádio tocava suavemente Jardim de Hortênsias, agora um sucesso nacional. Com um sorriso sereno, fechou os olhos, sentindo o calor do sol em seu rosto. A vida, com todas as suas surpresas, desafios e belezas, havia sido generosa com ela. E ela, em retribuição, havia se tornado uma fortaleza silenciosa para tantos outros. No Instituto Nossa Esperança, uma placa discreta na entrada do novo pavilhão de tratamentos experimentais trazia apenas uma frase: para que cada encontro, mesmo os mais breves, tenha o poder de transformar vidas. E assim se completava o ciclo que começou com um esbarrão numa escadaria, uma conversa breve e a decisão impulsiva de um artista de fazer a diferença na vida de uma desconhecida. Porque, no fim, não são os grandes gestos que definem nossa humanidade, mas aqueles pequenos momentos de conexão genuína em que reconhecemos no outro nossa própria luz.